Olá, boa noite. Hoje vamos trabalhar com o conteúdo da aula 3, medidas de posição. Ou seja, vamos estudar como se dá a distribuição dos dados e compreender os conceitos de média, mediana e moda. Então, vamos aqui. Entender o que são medidas de posição ou tendência central. São as medidas que informam sobre a posição típica dos dados. Então, temos aqui a média aritmética simples, porque também existe a média aritmética ponderada. Então, vamos começar com a simples, representado por x barra. Então, o que isso quer dizer? A partir do momento que nós temos determinados valores e queremos conhecer a média, basta que a gente vem executar o que? A soma desses dados dividido pela quantidade de elementos. Então, vamos entender na prática e compreender a abrangência desse método. Então, bora aqui. Consideremos as idades dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos, analisadas na aula anterior e apresentadas no ramo de folhas da figura 3.2. Então, aqui, ó, tem os funcionários. Então, o que nós temos aqui? Temos uma escala. Esse 10 indica que aqui nós temos 2 dígitos. Então, diferente do outro caso que estávamos trabalhando com a escala aqui, ó, 1, esse daqui está sendo o processo de 10, porque vai ser 24, 25, 26, 26, 29, 29. Então, vamos executar realmente esse processo aqui, essa soma. Então, eu vou colocar aqui do lado, inicialmente, para que possamos passar para outra página. Então, nós temos o quê? Vamos somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, 24 mais 25 mais 26 mais 26 mais 29 mais 29. Embaixo temos 31. É para fazer uma sequência de soma, mas nesse momento eu vou dividir para ficar até mais fácil para a gente calcular. Então, 31 mais 35 mais 36 mais 37 mais 38 mais 42 mais 45 mais 51 mais 53. Vou usar um método aqui, tá? Se nesse daqui nós temos 6 valores, eu vou somar esses valores que estão aqui e vou fazer o que? O 20 vezes 6. Então, nós já temos o que? 120 mais. Então, aqui temos o que? 4 mais 5 vai dar 9, mais 6, 15, mais 6, 21, mais 9, 30, mais 9, 39. Então, o daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 30 vai dar o quê? 150. E vamos somar esses daqui. Então, 1 mais 5, 6, mais 6, que vai dar 12. E 7 mais 8 vai dar 15. Então, 15 mais 12 vai dar o quê? 27. Então, vou colocar aqui mais 27. Esse daqui, 40. Ó, são duas casas, então temos o quê? 40 vezes 2, 80. 80 mais 2 mais 5, 7. E o daqui, 50, como são duas casas, 50 vezes 2, que vai dar 100. Mais 1, mais 3, que vai dar 4. Então, a ideia é simplesmente somar aqui e ver quanto é que vai dar. Um método próprio que eu estou desenvolvendo aqui, mas seria o mesmo que eu vou oficializar os cálculos, colocando a soma de todos esses daqui para a gente seguir fazendo o processo, tá? Então, vou só copiar para aqui para baixo essa informação para que eu possa organizar.
Porque o que é o processo da média? Você pega todos os elementos que fazem parte e tá somando. Só vou juntar aqui um pouquinho. Você tá somando e vai dividir pela quantidade de elementos que tem. Então, eu nem parei ainda para contar quantos elementos nós temos aqui. Fui desenvolver um método para poder fazer essa conta mais rápida. Então, daqui, ó, vou juntar. Eu estou tentando fazer uma sequência menor ali. Só isso. Pronto. E são quantos elementos? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, como são 15 elementos, nós vamos dividir por 15. Ou seja, isso aqui vai variar de acordo com a quantidade de elementos. E nós sempre vamos utilizar o x barra, porque nós estamos calculando média. Então, média a representação é essa daqui. Então, bora continuar nossa continha aqui. Vou trazer para cá, tá? Então, vai ser o quê? Temos 120 mais 39, que vai dar 159. 150 mais 27 vai dar 177. 80 mais 7, 87. E 100 mais 4, 104. Então, vou colocar o 100 aqui, tá? 104. Vai dar o mesmo processo. Então, bora lá. Temos aqui 9, 7, 7, que vai dar 14. 14 mais 4, que vai dar 18, mais 9, que vai dar 27. Então, bora lá. 7 mais 8, 15, mais 5, 20, mais 2, 22. Então, temos 3 unidades mais 2, 5. Então, 527 vai ser o nosso total aqui. Então, bora lá. X barra é igual a 527 dividido por 15. Então, teremos o que? Sem vontade, vai dar um valor quebrado. Então, eu aqui sem vontade para poder fazer divisão agora. Então, vai dar 35,13. Então, x barra será igual a 35,13. Porque deu 3, 3, 3, 3 e lá vai. Então, a pergunta que não quer calar, né? Esse daqui, por que esse valor está sendo dado como valor final, valor real? Porque simplesmente ele não vai expressar. Então, se a gente observar bem aqui, começa no 24, termina no 53, então ele faz uma somatória. Seria hoje como se eu dissesse assim: nós vamos fazer um evento de 15 pessoas e aí cada um vai entrar com o valor que tem em mãos. Então, cada um foi lá e deu aquilo que tinha. Ok. Então, foi o mesmo que cada um desse R$ 35,13. Só que aqui a gente está expressando uma idade média. Pronto. Ou seja, alguns vão dar menos, outros vão dar mais. E nós vamos ter como valor médio realmente um valor que nem expressa o menor nem o maior valor. Então, existem medidas que realmente vêm a servir e outras não para poder fazer a mediana. Então, um processo muito parecido seria hoje, se eu trabalhasse, por exemplo, numa turma de crianças realmente, vamos dizer assim, 9, 8, 9 e 10 anos de idade. Então, são as 30 crianças, estão ali para a gente ver qual era a média de idade. Aí tem um que está meio atrasado, tem 12 anos. Então, só um exemplo, mas a maioria 8, 9, 10 anos. E aí eles dizem em algum momento assim: mas, Pró, como a senhora está na sala, também tem que fazer parte dessa conta. Então, eu estaria
colocando em risco o equilíbrio, porque eu tenho 42 anos. Então, essa média não estaria expressando nem a minha idade, nem a idade dos meus alunos, porque existe uma distância muito grande. Então, é necessário ter muito cuidado de quando vamos utilizar uma média. Média, por exemplo, vai servir para quê? Vai servir para escola, para a gente fazer o desenvolvimento de notas que foram tiradas, vai servir para fazer rateio, por exemplo, como se eu dissesse, voltando para um caso aqui de um evento, vamos supor que cada vamos supor que não seja 24, mas R$ 2,40, aqui R$ 5,30. Então vamos falar de valor de produtos. Eu preciso de 15 produtos para poder fazer alguns alimentos para um determinado evento. Então, ao invés de um levar aquele produto e o outro levar outro produto, eu vejo o valor de tudo, somo e divido pelas 15 pessoas. Então, elas estariam colaborando com o mesmo valor. Então, R$ 3,51. Então, a ideia é justamente essa, de prover um equilíbrio da informação. Então, nem para toda situação média irá servir. Tá ok? Então, vamos seguir aqui e vamos falar um pouquinho sobre moda. O conceito de moda é muito interessante. Por quê? Porque ela está falando sobre aquilo que ocorre mais vezes. Então, a definição diz que a moda de distribuição ou conjunto de dados que representaremos por X asterisco é o valor que mais se repete, ou seja, o valor mais frequente. Só que existem tipos distintos de distribuições. Então, o que é que isso quer dizer? Se ocorre apenas uma moda unimodal, duas modas bimodal, se a gente não encontra uma moda porque todos os valores são diferentes, então nós temos amodais. Esse A é um negativo, tá? Então é o mesmo que dizer que não existe moda. E se eu quisesse fazer aqui uma demonstração, já coloquei logo aqui mediana, errei nesse aspecto. Então, vamos supor que eu tenha alguns valores. Vou até abrir aqui para ver se eu tenho algum exemplo pertinente para desenvolver com essa parte de moda. Pronto. Medida de posição, deixa eu só achar. Mediana, moda. É porque não apareceu nenhuma aqui, mas vou fazer o seguinte, eu vou até utilizar uma tabela que foi usada, tá? Vou pegar aqui e colocar números de dependentes, por exemplo. Então, vou tentar inserir aqui, ela não está tão explícita, não está tão evidente, eu poderia colocar esse daqui para aqui para baixo. E olha que é a tabela daqui de baixo. Então, vou usar a tabela mais de baixo mesmo. Então, vamos entender aqui que nós temos números de dependentes desses funcionários. Ok, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 15 funcionários. Ok. Então, eu percebo aqui que existem, que não tem dependentes, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou fazendo aqui 0, 0, 0, 0, 0. Dependente. Então, tem 2, 3. E aí eu vou colocar em ordem crescente a quantidade de pessoas do número de dependentes. Então, 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3. Que tem 3 dependentes, então temos 1, 2, 3. 3, 3. E temos aqui 4 dependentes, só tem uma pessoa. Então, coloquei em ordem crescente. Faltou algum? Não, estão todos marcadinhos. Então, vamos lá. Se eu parar e perguntar, qual é o evento, qual é o número de dependentes que mais ocorre aqui? A resposta é simples. Então, nós batemos o olho e conseguimos entender que o número, zero de dependentes tem o quê? Tem 5 ocorrências.
O número 3 de um dependente tem 3 ocorrências, dois dependentes têm 3 ocorrências, 3 ocorrências de número 3 e o daqui só tem 1. Então, o que mais ocorre é o número 5. Então, se assemelha ao processo de moda. Quando algo está na moda, vamos supor que hoje está na moda sair por aí utilizando meia xadrez. Então, provavelmente você vai entrar numa sala de escola e você vai ver muitas crianças, se a direção permitir, utilizando meia xadrez. Por quê? Porque meia xadrez está na moda. Então, com certeza vai ser a maioria das crianças. À medida que nós vamos envelhecendo e a vista vai falhando, a visão vai falhando, nós precisamos de óculos. Então, se você chegar num consultório geriátrico, com toda certeza, usar óculos sempre estará na moda. Então, são situações como essa, é aquilo que mais ocorre. Então, ocorre mais vezes. Aqui nós temos o quê? 5 números, 0. Então, o conceito vai ser justamente esse daqui, aquilo que ocorre mais vezes. Aí, vamos só fazer uma experimentação. Eu vou pegar essa informação, vou levar lá para cima e quero só fazer a questão do tipo de distribuição aqui, tá? Eu vou colocar em uma outra cor. Pronto, para não confundir com aquilo que está ali. Então, eu estou vendo que é um caso unimodal, só existe uma única moda aqui. Mas vamos supor que eu não tivesse lista de nenhum dependente. Então, se tanto o número 1 quanto o número 2 quanto o número 3 tem a mesma quantidade de elementos, sendo que o 4 aqui ó, faz a exceção, então nós temos o que? É uma distribuição trimodal, porque eles empatam naquela quantidade. Então, eu posso dizer que não temos tanto o 1 quanto o 2 quanto o 3 estão na moda. Mas eu vou retornar aqui para o que tinha antes, dizendo que nós temos um unimodal, que é tendo essa resposta aqui, ó. O 0 é o que está na moda. Não ter filhos, não ter dependentes, que nem sempre os dependentes são filhos, nem sempre isso aqui é a moda, ok? Então, vamos lá, vamos seguir com esse conceito aqui, que eu posso dizer que x asterisco, fiz o asterisco errado para variar, 1, 2, 3. E vamos dizer que, como é o valor que mais se repete, vai ser o 0, porque se repete 5 vezes. Mediana, seja x1, x2 até xn, um conjunto de n observações, e seja xi i igual a 1, n o conjunto das observações ordenadas, de modo que x1 menor ou igual a x2 menor ou igual a até xn. Então, a mediana, Q2, é definida como o valor tal que 50% das observações são menores que ela e 50% são maiores. Para efeito de cálculo, vale as seguintes regras. Vamos chegar nas regras já já, porque a explicação está um pouquinho complexa. Mas eu já posso adiantar que a mediana está falando do elemento central. Então, isso já é importante falar aqui. Então, bora lá. A gente já tem a tabela pronta aqui. Eu só vou retirar. A tabela é a mesma, já está ordenado. Então, primeira regra para mediana. Organize em ordem crescente. Opa, essa daqui não está querendo sair. Deixa eu usar o mouse ao invés da caneta para ver se sai direitinho. Pronto. É mais preciso. Então, vamos lá. Nós temos aqui os 15 elementos. Eu vou até aumentar um pouquinho para ficar melhor entendimento aqui. E aí nós temos o seguinte: quem é o elemento central se nós temos 15 elementos? Então, bora lá. Foram 15 elementos mesmo. Então, 5,
8, 11, é isso mesmo, 15 elementos. Então, quer dizer que o elemento central, ele vai estar onde? No meio do caminho. Então, é como se eu dissesse assim, ó, 7 para um lado, 7 para o outro, o que ficou no meio é o nosso, vai ser o nosso elemento central, ou seja, vai ser o número 8, porque eu estou pegando o quê? É um número ímpar. Então, eu estou colocando 7 para um lado, 7 para o outro. Peguei o número mais próximo, menor, par, para poder fazer a divisão por 2, então o elemento seguinte é ele. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou vendo aqui ó, que o número 1 diz respeito à nossa mediana. Então, se a gente observar direitinho, ficamos com 7 elementos de um lado, nós ficamos com 7 elementos do outro. Então, a nossa mediana é o número 1. Então, não tem erro aqui. Mas existe uma forma diferente de fazer? Existe sim. Outra coisa, aí você me pergunta, mas Tatiane, e se fosse uma quantidade par? Bem, também tem jeito para resolver isso. Então, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa parte para ficar melhor. Opa, Ctrl C. Vamos supor que tem mais um zero aqui. Então, quero colocar mais um zero, quero colocar mais uma informaçãozinha dessa. Deixa eu tirar essa marcação que ela já não vai fazer mais sentido para a gente. Vou colocar um zero para o lado de cá. Aí, separe e olha assim, tá? Agora nós temos 16 elementos. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Pronto, vai funcionar da seguinte maneira. 16 está dizendo que você tem 8 para um lado e 8 para o outro. Ok? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui no meio. Poxa, eu fiz a coisa errada. Eu não queria esse zero. Vou botar um 4 lá no fundo, viu? Vou botar aqui. Então, vou dizer que tem outro 4. Pronto. Então, tem 8 de um lado e 8 do outro. Mensurei errado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 tá aqui, ó. Dividindo 8 para um lado e 8 para o outro. Então, como é que eu vou saber se não tem um elemento central, quem é a mediana? Pois bem, nós vamos utilizar, ó, dois elementos. E esses dois elementos nós vamos fazer média aritmética simples. Como assim? 1 mais 2 dividido, obviamente, pela quantidade de elementos. Então, 1 mais 2 vai ser igual a 3. E 3 dividido por 2 vai ser igual a 1,5, 1,5. Então, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores. Ok, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor? Em fórmula, existe uma fórmula para isso? Existe cá no material. Então, aqui tem a regra para quando o número é ímpar e quando o número é par. Ah, eu não lembro a regra, eu não lembro da fórmula no momento da avaliação. Não tem problema, teve a explicação aqui anterior, para fazer de uma forma muito mais empírica. Então, o processo é esse aqui, ó. Você vai pegar a quantidade de elementos, então vamos supor, você tem 15 elementos, como nós já contamos ali. Então, com 15 elementos, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu só mudar aqui a posição. Eu vou jogar essa definição para o canto para responder aqui do lado. Então, quando nós estamos falando de um número ímpar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar assim. Vou dizer que meu número é 15. Então, sendo 15, o que eu vou fazer? Eu digo que Q2 vai ser igual a Q? A x e a operação vai ocorrer aqui dentro. Então, o que é que está mandando fazer? N, que é 15. Então, vamos ter 15 mais 1 dividido por 2. Então, 15 mais 1 vai dar 16 dividido por 2, que vai dar 8. Então, ele está te dando a posição do seu elemento. Então, aqui temos a mediana definida por Q2, tá? Então, Q2 vai ser igual a
x8. Acabou de te dar qual é a posição. Então, no que nós pegamos aqui, que foi a primeira, então esse daqui é o x8. Por quê? Porque ele é o oitavo elemento. Então, estamos vendo exatamente a fórmula como funciona. Ok, mas e se tivermos 16 elementos, como mostro daqui? Pois bem, tem uma regra para cá também. Então, vou colocar essa informação mais aqui para cima, tá? E vou diminuir um pouquinho. E nós vamos resolver o restante. Então, o número par vai ficar da seguinte forma. Vamos supor que o número de ocorrências, como tivemos lá no exemplo, vão ser o quê? 16 elementos. Então, para esses 16 elementos, como é que vai acontecer? É assim. Vamos pegar o primeiro, né? O primeiro valor para x vai ser 16 dividido por 2. Mais o daqui, que vai ser 16 dividido por 2 mais o 1. E aí, por fim, o resultado nós vamos dividir por 2. Só esqueci de fazer uma coisa muito importante, dar nome aos bois, dizer quem é isso aqui. Isso aqui é que é 2, porque é o que nós estamos calculando. Então, aqui nós sabemos que vai dar o quê? Essa posição vai ser a 8, porque 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. Olha eu de novo aqui sem dar nome aos bois, viu? Então, Q2 será igual a x8 mais o daqui. 16 dividido por 2 vai dar 8, mais 1, 9. Então, x9. Ok, vamos considerar apenas, e tudo isso dividido por 2. Então, vamos considerar apenas o número. Então, 8 mais 9, que vai ser o quê? Vai ser igual a 17. Então, 17 é a soma desses dois termos, tá? Ou seja, a posição 17, nós vamos dividir por 2. Ok, bora observar. Então, eu estou aqui pegando o x da posição 17 para dizer que é a metade, o meio do caminho. Então, bora lá. Perdão, meio do caminho não. Perdão. Seria o mais correto aqui seria dizer o seguinte, não na posição 17, porque existem 16 elementos, mas o meio do caminho então seria o oitavo elemento mais o meio. Então, vou indicar aqui como 8,5 na posição, tá? Muito importante dizer isso. Então, x e vai ser 8,5. É a melhor forma de passar isso, então, bora lá. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o seguinte aqui que vai corresponder à metade dele. Então, nós vamos entender. Perdão, desculpa, o meio de novo. Esse daqui, o 8 e o 9 vai ser a metade deles dois aqui. Não tinha ficado muito claro, mas a gente vai fazer a mesma conta. Então, o 8 é como se fosse a gente estivesse procurando a metade dele aqui, ó. Então, vai ser exatamente isso. Então, voltando para cá, nós temos também uma regra aqui para a média aritmética ponderada, que vai ser o x barra com o pezinho. Então, bora lá. Média aritmética ponderada, ele trabalha com pesos. Então, esse daqui consegue realmente trabalhar de uma forma mais precisa a informação. Então, bora colocar aqui da seguinte maneira. Colocando logo uma atividade para a gente ir na prática. Segundo o critério de avaliação adotado pelo Departamento de Estatística,
Cada aluno será submetido a duas provas, a primeira tendo peso 2 e a segunda tendo peso 3. Então, vamos colocar essas informações numa tabelinha. Então, eu vou colocar aqui prova, ou melhor, nota, peso. E aí eu vou dizer aqui que é a primeira prova e a segunda prova. Ok. Então, posso dizer que cada aluno será submetido a duas provas, a primeira tendo peso 2 e a segunda tendo peso 3. Para ser aprovado, sem ter que fazer prova final, a média nas duas provas tem que ser no mínimo 6. Então, vou colocar essa informação. Média deve ser maior ou igual a 6. E aqui o status é aprovado. Se um aluno tirar 5,5 na primeira prova, quanto deverá tirar na segunda prova? X. Para não ter que fazer a prova final. Então, ele quer ser aprovado. Ele quer ter um resultado aqui que vai ser o quê? Maior ou igual a 6. Então, bora tentar compreender esse processo. Quando nós estamos trabalhando com pesos, nós temos o seguinte: vamos multiplicar a nota pelo peso, mas também precisamos saber quanto é que vai dar a somatória desses dois pesos. Por quê? Porque nós vamos usar isso para dividir o resultado do nosso produto. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui que N vezes P, ou seja, nota vezes peso. Vou colocar aqui o quanto vale, tá bom? E vamos calcular. Ok, então 5,5 vezes 2 vai dar o que? 11. E 3 vezes x vai dar 3x, ok. E aí nós sabemos que a somatória aqui dos pesos vai ser igual a quanto? 2 mais 3, que vai ser igual a 5. Então, a regra manda o seguinte, que para a gente trabalhar com a média ponderada, nós precisamos multiplicar cada nota pelo seu peso, cada variável, cada valorzinho aqui pelo seu peso e somá-las e depois dividir pelo peso. Ok, então temos que 2 vezes 5,5, então já temos o 11, mais nota vezes peso, ou seja, 3x, e dividimos pela somatória aqui dos pesos, que é 5. Só que existe um porém. Aqui nós queremos descobrir qual foi a segunda nota. E também sabemos que não vamos ficar com duas incógnitas. Não vamos ficar com x e o da média ponderada, porque nós já sabemos o mínimo que se deseja alcançar, que é 6. Então, vamos substituir aqui pelo 6 e responder como equação. Então, aqui, ó, como uma proporção. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Logo, temos o quê? 1 vezes 11 mais 3x, que vai dar o próprio. Vou só desenvolver aqui do lado, tá? 11 mais 3x, que é igual a 6 vezes 5, que vai ser igual a 30. Então, 3x será igual a 30 menos 11. Então, vamos ter o quê? 3x, que é igual a 19. E x, descer um pouquinho mais, que é igual a 19 dividido por 3. Então, vai dar 6, alguma coisa. Deixa eu colocar aqui 19 dividido por 3, 6,33. Então, x é aproximadamente 6,33. Então, o menor valor possível que o indivíduo deveria tirar aqui nessa avaliação é essa de 6,33 para poder chegar, para ele ser aprovado.
Aí ele pergunta aqui: e se as provas tivessem o mesmo peso? Então, se as duas tivessem o peso 2 ou o peso 3, como é que ficaria esse processo? Então, fica como um exercício decidir se o peso vai ser 2 ou se vai ser 3, mas lembrem que a somatória do peso aqui vai ser diferente. Se os dois tiverem, por exemplo, o peso 2, então a somatória vai ser 4. Se os dois tiverem o peso 3, desculpa, o peso 3, a somatória vai ser igual a 6. Então, são fatores importantes que nós devemos observar e para poder ter um melhor resultado, ok? Então existem questões, mas essa gravação ela vai ter a parte 2 porque o conteúdo está bem extenso, então vou passar na sequência as propriedades. Por isso que eu estou dividindo em duas partes aqui. Então, até a próxima!